Olé pelo mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. E Cappuccino Três Corações, 20 anos com você. Bom dia, galera! É o Olé pelo Mundo começando e hoje um programa mais do que especial. Vamos falar hoje de base, isso mesmo. É bom você, pai, ficar ligado. Você, garoto, que quer se tornar um jogador de futebol, acompanhe o Olé pelo Mundo. Um Olé especial, Taça BH de Futebol Júnior, aqui na Toca da Raposa 1. Olha só, hein? Jogo, torcida, temos Cruzeiro e Palmeiras, jogaço aqui na Toca da Raposa e convidados mais do que especiais. Foi fundado esse ano a Associação dos Diretores de Futebol de Base das séries A e B. E vamos conversar com alguns diretores dos principais clubes do Brasil. Fique ligado! É isso aí, galera. Aqui ao meu lado, apresentando primeiro o homem forte da base do Cruzeiro. Ele é um anfitrião, tem que começar por ele. Roger Galvão, homem forte da base do Cruzeiro, está aqui. Obrigado, Roger, por nos receber. À minha esquerda, para não ter briga, não ter confusão nenhuma, o homem forte da base do Atlético, André Figueiredo. Obrigado, André. E aproveitando o embalo, meu parente, mas ele é genérico, porque ele é Brasil com Z, mas com muita satisfação a gente recebe o Carlos Brasil, ele que é o homem forte da base do Flamengo. Obrigado, Carlos. Agora voltando para o outro lado, ali na ponta, a gente vai ter o Marcos Biasotto. Ele é o homem forte da base do Grêmio. E temos também Seleção Brasileira aqui nessa meia-lua. Quem representa a CBF é o Bruno Costa. Obrigado, Bruno. É isso aí, gente. Vamos começar falando de base, mas falando dessa associação de futebol, Roger. A importância da criação dessa associação para o futebol de base de todo o Brasil. A importância ela se abrange em vários pontos, né? E a gente destaca aí o mecanismo de proteção aos clubes, que é uma situação em que os clubes, através de uma maior interação, se comunicam no sentido de detectar jogadores que saem de outras agremiações de forma ilícita, que saem dos projetos de investimento dos clubes. Isso é para evitar o leilão. Vamos esclarecer para o público. Okay. Aquele menino que de repente quer ir para um clube maior, aí chega, olha, se vocês me pagarem tanto, eu vou e largo o clube que eu estou. Ok. É uma forma que a gente tem de estar aí sintonizando e preservando os investimentos feitos nas categorias de base dos clubes do Brasil afora, né? Dentre esses vários pontos, citamos também aí a questão da padronização, né, das competições. Nós temos trabalhando aí discussões de regulamentos, a padronização das idades, dentre vários outros pontos que podemos abordar aí agora com os pares aqui presentes. Bacana, eu tenho que girar pelo lado do Atlético. Cruzeiro, Atlético, a rivalidade aqui assim é exemplo lá do Sul de Grêmio e Inter. André Figueiredo, a base paga um alto preço, parece que tudo que está de errado, a culpa é da base. Tem hora que a cobrança é excessiva? Tem hora que sim. E solta a língua, viu, André? Não, minha língua vai estar freada hoje. Dá vontade, mas a língua não, vai mas estar fica freada. à vontade, o Olé é para isso. Vamos por partes. A cobrança é excessiva e quem cobra, na verdade, não sabe o que é base, não participa, não tem noção do que está falando. Então deveria cobrar com argumentos sólidos. São argumentos vagos, vazios e por isso a cobrança é excessiva. Cobrança de quem está presente, ela é uma crítica construtiva. De quem não está presente e não tem noção do que fala, ela é destrutiva e maldosa. Brasil, você lá no Flamengo, a dificuldade hoje de estrutura acaba comprometendo um trabalho. Você tem que ter desde uma estrutura física a um aparato para que haja sucesso. Essa é uma dificuldade que às vezes clubes grandes lutam. E como fazer um milagre para passar por cima de tudo isso e apresentar esse resultado que o André falou, essa cobrança tão grande daquele menino, um novo Zico, um novo Bebeto, um novo talento? Não tem milagre, né? Tem trabalho, na realidade, porque isso que você falou, a estrutura é fundamental, mas eu acho que os clubes do Rio, que estão um pouco atrasados em relação ao restante do Brasil em termos de clubes maiores, estão se preparando, estão se adequando até por conta da necessidade.
existe a necessidade, porque senão eles vão ficar para trás em relação ao restante do Brasil. Mas isso está sendo feito, está sendo trabalhado, e mesmo assim os clubes do Rio conseguem muito. A seleção aí está aí, testemunha, vários jogadores da seleção são dos clubes do Rio de Janeiro. Os clubes do Rio, mesmo sem a estrutura ideal, conseguem cada vez mais colocar jogadores no profissional e na seleção brasileira. Vou falar do futebol força agora, vou falar lá do Sul. É a coisa que vocês, Marcos, mais escutam, a força, a escola gaúcha. De repente, no futebol, se privilegiou muito a força em detrimento da técnica e a escola gaúcha tem muito disso. Qual que é a sua avaliação? Na verdade, muito se fala, né? A escola gaúcha é uma escola como qualquer outra escola, né? O que nós ensinamos para os garotos lá, na verdade, se ensina em qualquer outro lugar do Brasil. A questão que tem muito lá é a competitividade. Então, essa escola gaúcha, essa frase veio, na verdade, em função da competição que existe. E aí nós podemos falar da Guerra do Farrapos lá atrás, falar um pouquinho disso, mas essa escola, na verdade, de competitividade aconteceu já há muito tempo atrás com o Inter, com o Grêmio. E o que nós ensinamos lá é a mesma coisa que se ensina aqui na região sudeste, que se ensina na região nordeste, enfim. Então não existe uma escola gaúcha, existem alguns jogadores que têm, pela rivalidade que já existe há anos, um pouco mais de competitividade. É isso que existe lá muito forte. Ok, falando aqui agora com o Bruno Costa, o homem da CBF. Bruno, essa interação CBF-clubes é fundamental. Porque é a CBF que vai pegar aquele jogador que já veio, de uma certa forma, lapidado, mas ela dá sequência. E por isso, tem hoje profissionais que fazem um trabalho, não é vem, faz e vai embora, é uma continuidade. A gente falava até com o Emerson Ávila. A CBF está atenta a tudo que está acontecendo? Sem dúvida. O professor Ney Franco, que era o coordenador da base, idealizou o primeiro seminário das categorias de base no final de abril. Foi onde tudo começou, onde essa associação foi criada. E, naturalmente, o bom trabalho realizado dentro dos clubes vai ter um reflexo direto nas convocações que a CBF faz para as seleções sub-15, sub-17, sub-20, olímpica e principal. Então é importante essa união entre a CBF e os clubes para que a gente possa cada vez mais formar atletas de qualidade para que possam representar não só a seleção brasileira, como o futebol brasileiro da melhor maneira possível. Muito se fala, mas a gente vê aí, mesmo com a seleção olímpica não atingindo o objetivo principal, que era o ouro olímpico, é uma seleção que teve em sua grande parte grupo, que foi campeão mundial sub-20 ano passado. O Brasil é o maior detentor de títulos mundiais sub-17, é o maior detentor de títulos sul-americanos sub-15 e o segundo maior vencedor de títulos mundiais sub-20. Então acho que o trabalho está no caminho certo e 80% a 90% dos atletas que hoje fazem parte da seleção principal já tiveram passagem pelas seleções de base do Brasil. Ô Roger, uma pergunta que um pai me fez foi o seguinte: às vezes você tem um menino que está num clube, André, e de repente é um clube que não é muito grande. Vamos colocar um clube pequeno, médio. Aí ele tem uma possibilidade de ir para um clube maior e ele quer fazer o teste lá e de repente tem bola para isso. Qual que é o caminho dele? Ele tem que se desvincular do clube para chegar lá e se submeter a um teste, sem a certeza de que vai ser aprovado ou não. Que mecanismo que pode ser criado ou desenvolvido para esse menino não viver em segurança? E às vezes cria até uma acomodação e ele se perder no caminho, porque ele fala, se eu sair desse clube, for para lá, não for aprovado no teste, eu perdi os dois. Qual a solução, Roger? Ô, Júnior, é uma faca de dois gumes. Aqui no Cruzeiro, praticamente, a gente procura utilizar da franqueza. Eu costumo dizer que a franqueza é a melhor forma de respeitar o próximo. E toda ação nas nossas vidas, seja em qualquer segmento, ela vem regida de riscos. Jogar bola é uma concorrência muito grande. Eu costumo falar que a evolução no tempo aí, aumentou-se a demanda, torcedores, o comércio, mas entram somente 11 em campo, só ficam 7 no banco, isso não mudou. Então, a concorrência é muito grande. E para que a gente possa observar um jogador num clube como o Cruzeiro, como o Atlético, tem que ter interação com os outros clubes, ele desvincular do clube de origem, ter uma indicação, e ele vem com risco, né? À medida que ele é submetido à avaliação, dando ou não certo, seja positivo ou negativo, sempre a franqueza, o respeito, a orientação. Lembrando que o grande combustível do jogador na formação é jogar. Então, às vezes, ele fica num clube grande
e sempre reserva, talvez não relacionado, deixando às vezes de ser um titular num clube médio pequeno. São coisas que os familiares, o jogador tem que avaliar, tem que ter lucidez. E acredito aqui que o André, pelo Atlético, os outros pares aqui, a gente tem essa sintonia de lucidez, respeito e franqueza para com as famílias. Ok, André. O Atlético tem um menino, talento que está brilhando para mim, a revelação do Campeonato Brasileiro, o Bernard. E o Bernard é baixinho, mas joga bola demais, já adulto. E aí muita gente fala, a base não revela, tem que ser brucutu, tem que ser galalau, tem que ser grande, o cara tem que ter força. E aí? Tem verdade nisso? Tem mentira? Por quê? Felipe Souto também não é nenhum corpanzil, é um menino de categoria. Mas falando, Bernard é uma realidade e é um menino mirrado. O futebol é um esporte democrático. Eu jogo grande, jogo pequeno, jogo magro, jogo até o gordo joga. Então... Teve até um Atlético gordo recentemente, né? Não, o Ronaldo fez um campeonato paulista muito bem pelo Corinthians e estava gordo, era nítido isso. E o Carvalho também, com dificuldade para emagrecer. Então, o futebol é um esporte democrático. A gente no Atlético prima pela qualidade técnica. Se o jogador é grande, pequeno ou médio, a gente primeiro é a qualidade técnica. E o Bernard é prova disso, um menino que chegou com a gente aos 13 anos, sempre foi pequeno, sempre teve dificuldade de competir. E nós esperamos o tempo necessário para que ele adquirisse a maturidade e o poder de competir. E isso ele adquiriu, conseguiu, se adaptou muito rápido ao profissional e vem sendo destaque. E o Bernardo é exemplo, mas não é a partir de agora a gente vai olhar só jogador pequeno, não. A gente olha todo tipo de jogador. A gente vai dar uma paradinha rápida nesse bate-papo para o intervalo. Já já o Alé pelo Mundo volta. Fique ligado com a super dica que vem por aí. Cappuccino Três Corações. Como você toma? Ah, pra mim é perfeito pra namorar. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa... Chegar em casa, quentinho. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. Cremoso, cheiroso. Ela só pensa em namorar. Cappuccino Três Corações. Irresistível. Me aguarda, Carlos Augusto. Hoje tem. É o Leite Semil chegando no Alé pelo Mundo com uma super dica para você, consumidor e consumidora. Dimara, na hora de comprar o Leite Semil, você não precisa rasgar a embalagem que traz 12 litros de leite. É fácil, prático, você só destaca a etiqueta e com isso ganha em agilidade, ganha em facilidade. Mostra pra gente como que é. Pois é, Júnior Brasil, a dona de casa sabe bem do que eu estou dizendo. Nós chegamos no caixa, olha aqui as minhas caixas de leite Semil, eu só destaco o código de barras, facinho, entrego para o caixa, ele registra e olha, as caixas estão normalmente nos carrinhos. Super facilidade e comodidade para você que só a Semil tem. E aí você pode levar para casa sem aquela caixa toda rasgada. Olha só, passou, registrou e é só pagar. E quem tá com a gente, hein, Dimara? A Vaquinha da Semil disse que ela vai trazer sempre surpresas no Olé pelo Mundo, então fica de olho na Vaquinha da Semil e no Olé pelo Mundo. E a criançada adora a Vaquinha da Semil. Beba saúde, beba Semil. É isso aí, galera. Tá de volta o Olé pelo Mundo. Carlos Brasil, falando do Flamengo, Rio e São Paulo estão no centro do nosso país. E hoje uma das coisas que mais é falado no futebol, se você não tiver empresário, você não entra na base. E você está nesse centro do nosso país e no grande clube que é o Flamengo. Como lidar com isso? Essa chegada do empresário foi maléfica, benéfica, é real, não é? Vou falar pelo Flamengo, né? Que é importante eu não ser a realidade dos outros clubes. No Flamengo não tem isso. No Flamengo não precisa ter empresário para jogar no Flamengo. Tá? Agora, é bem verdade que hoje um garoto com 10, 11, 12 anos que está jogando bola já tem um empresário. Né? Então é uma figura, a figura do empresário é uma figura que a gente tem que saber lidar com ela, porque ela pode ser benéfica para o clube também. Existem, assim como em qualquer meio, bons empresários e maus empresários. A gente tem que saber identificar quem são os bons, quem pode ajudar os clubes de verdade, quem não prejudica o clube. Então, esses empresários sempre vão ser bem-vindos, a gente vai recebê-los no Flamengo, vai tratar com eles de negociação dos atletas, sem problema nenhum. Enfim, as negociações vão ser feitas sempre em benefício do Flamengo. Tá? E em benefício, evidentemente, do jogador também, para que ele não seja prejudicado. Agora, não precisa ter empresário para jogar no Flamengo, em hipótese alguma. Acredito que
em todos os clubes isso ocorre também. Não é necessário isso. Qualquer garoto que queira fazer um teste no Flamengo hoje consegue ser empresário e se tiver bola, se tiver técnica, vai ficar no Flamengo. Pode ter certeza disso. Marcos Biasotto, quando a gente fala do Sul, eu me lembro de cultura. É inegável. Vocês valorizam a tradição, a cultura. Isso é algo real. A gente vê casos como um Jobson. Hoje não tem como você formar o jogador só dentro das 4 linhas. Como passar algo mais? Hoje o cara tem que falar outra língua para se adaptar logo a uma transação, o cara tem que ter estudo, os clubes investem hoje em escolas dentro das bases. É um desafio você formar o homem. Eu acho que é um desafio e é uma obrigação dos clubes também, né? Hoje nós temos aí em todos os locais, em todos os clubes grandes que eu vejo, eu dentro do Grêmio, por exemplo, eu tenho um pedagogo, eu tenho 2 psicólogos, eu tenho gente preocupada com a gestão de carreira desses garotos, e isso é fundamental. Eu acho que só jogar futebol é muito pouco hoje. A gente tem que se preocupar com a formação do cidadão, com o estudo, porque o nível intelectual do jogador hoje faz muita diferença. Então, se nós tivermos um jogador o quanto mais inteligente possível, com certeza o retorno financeiro ou técnico para o clube vai ser maior. Então a preocupação dos clubes, acho que não só do Sul, mas dessa região também, é que além do futebol a gente dê também um suporte maior. Você disse de uma segunda língua, né? A segunda língua é importante, mas é muito mais importante a gente fazer com que o menino entenda alguns pré-requisitos de, por exemplo, ir à aula. Né? A formação fundamental de ir para a escola hoje é mais importante do que ele aprender uma língua. Né? Então essa educação formal, na verdade, é uma exigência que a gente tem lá dentro do clube e é a exigência fundamental. As duas coisas andam juntas, a parte técnica e a parte educacional também. Bacana. Bruno, hoje o que é preciso para um menino se tornar um jogador, você fazendo a síntese do que a CBF exige, do que é preciso? O cara tem que ser velocista, versátil, não ser tão estrela. A gente até conversava há pouco com pessoas ligadas à base e falava isso. Hoje tem muita vaidade. O que é preciso para o menino ser um vencedor e ser acolhido pela uma seleção brasileira? Eu acho que o futebol no Brasil é uma religião e seleção brasileira, na verdade, é uma das maiores riquezas que a gente tem dentro do nosso futebol. Então, o sonho de todo atleta é chegar a um grande clube e a seleção brasileira. Como o André citou o caso do Bernard, o próprio Wellington Nem foi a revelação do Campeonato Brasileiro ano passado, um atleta também que tem o mesmo perfil físico do Bernard. Então a gente preza pela qualidade técnica, a conduta extracampo é fundamental, esse bom relacionamento que a CBF tem, nós profissionais, eu, o Emerson Ávila, o Marquinhos Santos, que é o treinador da Sub-17, o Emerson, que está lá com a gente na Sub-15, e outros profissionais, a gente procura sempre estar em contato com os coordenadores para saber também como é que está essa conduta desse atleta também fora de campo. Não adianta esse atleta ser um craque, a seleção visualizar uma convocação, sem antes conversar com as pessoas que estão no dia a dia com eles. Então, antes de qualquer convocação, eu ligo para o Brasil, a gente entra em contato com o Flamengo, liga para o André no Atlético Mineiro, para o Roger no Cruzeiro, para o Biasotto no Grêmio, para saber como é que esses atletas estão, e toda a convocação é feita de comum acordo entre a CBF e em consenso com os coordenadores, as pessoas que estão no dia a dia dentro do clube com esses atletas. Então é importante esse bom relacionamento que a CBF procura ter com todos os clubes no futebol brasileiro. Isso acontece, isso é um reflexo positivo que a gente tem hoje dentro do futebol brasileiro. Roger, sobrou para você porque você é um anfitrião. Das coisas que a gente mais escuta do pai, todo pai acha que o filho dele é um craque, mas tem pai que o filho joga mesmo. E falam, são mal avaliados, o treinador na hora da peneirada fica só conversando e não olha o menino treinar. Isso é fato, é uma dificuldade, está mudando. Qualquer concepção que você tem? Isso é passado. Hoje eu percebo, não só no Cruzeiro, é uma ação nossa efetiva e eu sei que isso é praticado nos outros clubes. Acabou aquela situação de peneirada, terrão. Hoje os clubes estão organizados e valorizam muito a seleção, a detecção e a forma como avaliar esse jogador, inserir ele no seu programa de formação. Propriamente no Cruzeiro, o Cruzeiro hoje ele procura atender o grande público, procura atender as pessoas ligadas ao futebol, procura atender às necessidades das nossas carências. Então nós temos várias etapas, o jogador ele é respeitado, seja qual for o nível dele, ele é oportunizado. Isso é uma preocupação do clube, é uma preocupação para com a sociedade de oportunização. Então eu posso te falar que isso é uma coisa passada, as portas estão abertas, né?
O Cruzeiro hoje ele tem uma relação muito próxima com o público externo e o esclarecimento, a elucidação e a franqueza, que é a melhor forma de respeito ao próximo, ela é preponderante em todos os momentos no que diz respeito ao feedback, né? A interação para com o pai, o indicador da real condição do jogador. Nós temos que primar pelas condições que nós precisamos. Nós temos as nossas comparações. Infelizmente, a demanda é muito grande e não há espaço para todos. Mas a gente procura atender e oportunizar da melhor forma possível. Senhores, agradeço demais aí esse bate-papo. Espero que seja o primeiro de muitos. Outras iniciativas como essa se repitam e que vocês deixem uma palavra rapidinha para quem está ligado, para aquele menino que de repente lá no Sul, lá no Rio, aqui em BH, que sonha chegar a uma seleção brasileira, está ansioso para ouvir, porque vocês são os caras que estão comandando a base do futebol brasileiro com uma nova mentalidade, ainda bem. Quero começar lá pelo Grêmio, pelo Marcos, falando para a gente um recadinho para aquele futuro jogador, para aquele menino. Bom, com relação à avaliação também, só pegando um gancho rapidamente com o que o Roger falou, o Grêmio faz avaliação, ela é semanal, ela não é mais por peneira também, como era feita antigamente. Existem os protocolos de segunda a sexta-feira, e a partir desses protocolos, em fundamentos que são feitos durante a semana, esse jogador vai para o grupo depois. As inscrições são abertas através do site do clube, então está aberto para qualquer garoto dessa região, ou de lá do sul, ou de lá de cima. Então, quem tiver essa vontade e essa disposição de jogar no Grêmio, é só entrar no site do clube e se inscrever. Bacana. Bruno, o homem da seleção brasileira, seu recado. Primeiro, falar que a CBF está procurando cada vez mais profissionalizar o seu departamento de base. Pela vez primeira, a gente tem 4 profissionais contratados em tempo integral, um supervisor, eu para fazer toda a parte técnica, de observação técnica, o Marquinhos Santos e o Emerson como treinadores. Então a gente tem visitado todos os estados do Brasil, estamos aqui acompanhando a Copa Belo Horizonte e outras grandes competições do Brasil em tempo integral. Então a CBF está de olho no que realmente está acontecendo dentro do futebol brasileiro. E se você tem um sonho de vestir a camisa da seleção, primeiro tem que passar pela criva dos clubes, né? E quem sabe um dia, né, se você tem esse sonho, nunca desista, que com certeza a porta e a chance vai ser oportunizada a todos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Marcos. Roger, seu recadinho. O grande talento, para se transformar num grande jogador, é importante que ele se transforme também num grande ser humano. Essa é a nossa preocupação e eu tenho certeza que a gente comunga isso em todos os grandes trabalhos do futebol brasileiro. O Cruzeiro está de portas abertas a todos aqueles que procuram uma oportunidade. Falou bem, bacana. Agora eu vou ver aqui meu amigo também, André Figueiredo, que está fazendo um belo trabalho. Os meninos estão jogando aí no profissional, brilhando. Então, seu recado para quem amanhã você vai estar comandando lá na base. O recado é para os meninos que têm talento, estudem que o teu talento pode aumentar. Esse é o recado. Carlos Brasil, obrigado. André, obrigado. Você vindo de um polo tão importante como o Rio, seu recado aí para a galera que está te ouvindo. Primeiro, falar sobre a qualificação do futebol de base no Brasil, essa associação que é criada, que foi criada, né, por todos nós. Logicamente que isso vai gerar um resultado a curto, médio prazo muito bom para o futebol brasileiro, já que as críticas acontecem muito, que o futebol hoje não revela tantos jogadores como revelava antes, mas eu acho que é uma questão de tempo. Talvez a dificuldade esteja na transição, a revelação acontece, mas na transição para o profissional é que ainda não é bem feita, infelizmente, no Brasil. E dizer que no Flamengo também, a gente hoje já não tem mais esse processo de seleção através de peneiras, é um projeto que foi criado, chamado Projeto Tocar, e esse projeto existe exatamente para selecionar jogadores dentro de turmas fechadas. Qualquer pessoa, qualquer menino, qualquer que tenha talento, que queira se inscrever, o processo é rápido e fácil. Tem todas as instruções no site do Flamengo, mas basta ir na Gávea e levar atestado médico, eletrocardiograma em repouso, certidão de nascimento e faz a inscrição na hora e já recebe a data do treinamento. Show, obrigado aí pelo convite. Bacana, eu que agradeço, Roger, obrigado por nos acolher aqui na Toca 1, foi muito bom. Espero que a gente possa se encontrar de novo. E agora, vem uma super dica para você, fique ligado no Olé pelo Mundo. Dimara, sabe o que seria muito bom?
poder ver uma partida de futebol na Itália. Ah, com certeza. Eu adoraria. Pena que fica um pouquinho caro, né? Que nada! É fácil, é só você aproveitar a promoção de 20 anos do Cappuccino Três Corações. Promoção? Qual? A de aniversário da marca, que há 20 anos é líder em vendas. Você entra no site www.perfeitopara.com.br/20 anos, participe e concorre a uma viagem para a Itália, país onde nasceu o cappuccino. Nossa, é muito fácil. Fácil, fácil. É só lembrar, Cappuccino Três Corações, perfeito para te levar para a Itália. Estamos nos Supermercados BH em ritmo de festa, comemorando 16 anos de muito sucesso. Supermercados BH presente em 112 cidades de toda Minas Gerais. E quem ganha o presente dessa festa, Dimara? O consumidor, sem dúvida nenhuma, são ofertas de aniversário todos os dias. Isso mesmo, todos os dias. O preço, ó, pequenininho. Agosto, um show de festa. E vamos conhecer um pouquinho mais dos Supermercados BH. Nos Supermercados BH você encontra produtos de perfumaria, shampoos, sabonetes, hidratantes, linha infantil com as principais marcas para seu filhote, ração para cães e gatos, compra pesada do mês, arroz, feijão, tudo com preço pequenininho, pequenininho. Biscoitos deliciosos de diversos sabores e marcas. Padaria, com os mais gostosos pães e também laticínios, queijo e presunto, tudo com preço pequenininho. Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. Hortifruti, com grande variedade, tudo fresquinho, carnes e bebidas, tudo isso você encontra em um Supermercados BH pertinho de você. Um show de preços baixos para você, o aniversário é do Supermercados BH. E o presente, quem ganha, é você. Olé pelo Mundo, olha, programaço, hein? Recomendo. É todo sábado na Band. Vi a primeira vez, gostei, não vou perder daqui para frente. 28 anos de Taça BH, 36 clubes disputando o título. E aqui ao meu lado, o organizador. Não dá para falar de Taça BH sem falar dele, Chafi Felipe, que me contava da primeira transmissão da Taça BH. Quando foi e quem fez, Chafi? Foi em dezembro de 1985, transmitido pela Band, pelo Luciano do Vale, para todo o Brasil, no Mineirão. O Cruzeiro foi campeão, vencendo o Grêmio de Porto Alegre por 3-0. Que bacana, é a Band junto com a Taça BH. Qual a importância da Taça BH, Chafi? É o intercâmbio, né, e o crescimento do futebol de base de Minas Gerais a partir da Taça BH. Todos os grandes investidores de futebol passaram a investir nos clubes de Minas, do interior, enfim. Esse intercâmbio é de suma importância, não só para os atletas, mas para os dirigentes, onde tem os seminários, se discute os problemas inerentes do futebol de base no Brasil. Bacana. Chafi, obrigado, mais sucesso. Você é um vitorioso e faz um belo trabalho. Tá? É isso aí, galera. Olé pelo Mundo vai girar. E aqui ao meu lado, Marcos Santos, ele que é o homem forte da seleção brasileira, agora com a seleção Sub-17. Prazer em recebê-lo no Olé pelo Mundo e o desafio de ficar à frente dessa seleção brasileira Sub-17. Prazer estar falando com vocês, realmente é um desafio bom, né? Dar continuidade no que já vinha acontecendo pela seleção Sub-15 e preparar melhor esses atletas para que possam entregar para a seleção Sub-20, para a seleção principal, para que esses atletas tenham um futuro brilhante servindo a seleção brasileira. Essa geração que vem sob o seu olhar, que você vem trabalhando, o que a gente pode dizer? Esperança? Dá para acreditar? É o torcedor que está assistindo a gente. Fica uma expectativa de título com essa safra? Sem dúvida nenhuma, é uma safra muito boa, né, futebol brasileiro. Acho que em todos os aspectos, em todas as funções táticas e a qualidade técnica ressurgindo com um potencial muito grande para que possamos aí voltar a revelar grandes jogadores. Minas tem uma safra boa também? Tem bons jogadores? Tem, principalmente nos 3 clubes daqui, né? Cruzeiro, Atlético e América tem realizado excelente trabalho na formação de atletas e são clubes que servem atletas já há algum tempo à seleção brasileira e nessa categoria no ano 96, atletas interessantes para que possam nos ajudar a conquista do Sul-Americano 2013, Mundial no ano 2013 e também na sequência de servir as seleções as categorias acima. Obrigado, Marcos. Valeu. Mais sucesso para você. Obrigado, viu? Obrigadão. Vamos girar, galera. É isso aí, galera. Depois de muito bate-papo, muitas entrevistas e muito falar de base, você curtiu um super Olé pelo Mundo. Sábado que vem tem mais. Fico te esperando, hein? Valeu, galera. Forte abraço.
Olé pelo mundo. Oferecimento Supermercados BH, onde o que é bom custa pouco. E Cappuccino Três Corações, 20 anos com você.